Revisão FUVEST, segunda fase 2017, o terceiro exercício, o assunto abordado é cinemática. Muito bem, nesse terceiro exercício é o seguinte, a primeira medida da velocidade da luz, sem o uso de métodos astronômicos, quem fez por método astronômico foi o Homer, e ele usou os eclipses das luas de Júpiter no planeta. Ele percebeu diferença em função da proximidade do planeta da Terra ou não, e com isso ele achou o valor de 200 mil km por segundo, 100 mil abaixo do que hoje nós temos de 300 mil km por segundo. Depois, a segunda medida experimental foi feita justamente por Fizeau, em 1849. A figura ao lado mostra um esquema simplificado da montagem experimental por ele utilizada. Um feixe de luz emitido da fonte F, então aqui está a fonte de luz, tá? Incide no espelho semitransparente E1. Então ela veio aqui, tem um espelho, lembre-se que em 1849 não havia laser, era um feixe de luz mesmo, emitido de uma fonte luminosa, né? Já havia lâmpada, mas aí a luz era emitida, saía, passava aqui, isso aqui era um espelho parcialmente espelhado com prata, né? Então, parte da luz passava, mas parte da luz sofria reflexão e vinha passando por esse intervalo aqui, por esse buraco aqui, que nós já vamos falar dele. Então ele passava, a luz refletida por E1 passa por entre dois dentes da roda R. Então aqui está um desenho da roda R e o feixe de luz passa justamente aqui entre dois dentes. Ao passar por entre dois dentes, vai até o espelho E2, onde incide perpendicularmente e reflete. É refletida e chega ao olho do observador. Bom, aí o que o cara faz? O cara põe essa roda para girar. A roda, então, colocada para girar a uma velocidade angular tal que a luz atravessa o espaço entre os dois dentes, então ele incidiu, passou o buraco entre dois dentes, a luz passou. Foi até o espelho e voltou. E no caso, diz que não alcance o olho do observador por atingir o dente seguinte da roda. Então, quando ela vai, ela passa pelo vão. Quando ela volta, ela acerta o dente. Então, ela não passa. O que o observador vê? Vê a luz piscando, né? Vê a luz incidindo, refletiu, depois passa o dente na frente, aí isso interrompe a luz. Nessa condição, a roda com N dentes, então veja só, aqui é uma informação, ela tem N dentes, quem? A roda. Uma volta tem N dentes. Gira com velocidade angular constante que dá V voltas por segundo. Esse V voltas por segundo é a frequência, né? Ela deu uma volta em um segundo, deu duas voltas em um segundo, não, deu V voltas por segundo. Ele pede para nós a expressão literal para o intervalo de tempo ΔT em que a luz se desloca da roda E2 e retorna em função de L para a velocidade da luz, C. Então, ele quer o tempo que leva, né? A luz se desloca da roda, então sai da roda, a roda está aqui. Sai da roda, incide até E2 e retorna. Então, é o tempo de ida mais o tempo de volta. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a velocidade da luz é constante. Então, do fundamento de velocidade em cinemática é a distância percorrida pelo tempo. Então, a distância percorrida foi L na ida, L na volta, 2L a distância percorrida. E o tempo? É o ΔT. Não é o ΔT que ele está perguntando? Olha aqui, é o ΔT que ele está perguntando. Então, por isso, é só a gente inverter aqui. O ΔT é 2L sobre C. Beleza? Muito bem. A segunda pergunta dessa mesma questão é o seguinte. Considerando o movimento de rotação da roda, escreva em função de NV. Agora eu quero que na minha resposta tenha o N, que é o número de dentes, e V, a frequência, a expressão literal para o intervalo de tempo. Então, aquele ΔT decorrido entre o instante que a luz passa pelo ponto central em que os dentes A e B da roda e o instante em que, depois refletida por E2, é bloqueada no centro do dente B. Então veja só, o que nós temos aqui é o seguinte. Uma volta da roda, ela leva T segundos. Eu não sei quantos segundos leva, tá? Mas eu sei que uma volta
ela vai ter n dentes. Uma volta tem n dentes. Então ele leva esses t segundos. Tá, muito bem. Eu sei que quando ela faz v voltas por segundo, porque ele diz aqui, né, com velocidade angular que dá v voltas por segundo. Então ela dá v voltas em 1 segundo. Então, se ela dá uma volta em 1 segundo, ele fez n dentes em 1 segundo. Se foram 2 voltas por segundo, ele fez 2 vezes n dentes em 1 segundo. E se ele fez v voltas em 1 segundo, ele fez v vezes n dentes neste segundo. É isso que ele fez. Perfeito? Muito bom. Agora, o que é que nós vamos ver? Temos um vídeo que vai ilustrar o que aconteceu entre uma situação e outra aqui. Então, se eu tenho Vn dentes em 1 segundo, apenas entre um intervalo e outro, o que é que acontece? Então, aqui está uma ilustração para a gente. A luz incidiu, foi embora. Ela foi lá para o espelho 2. Quando ela volta do espelho 2, ela vai acertar o dente. Vamos ver de novo? Ela incide, reflete e vai embora. Vai lá para o espelho 2. Quando ela retorna, ela acerta o dente. Então, o que foi que a gente viu acontecer? A gente viu que o intervalo de tempo entre um dente e o outro, eu não sei quanto tem isso aqui, mas ela saiu desse ponto central, ela não veio daqui para cá. Ela veio daqui, aí a roda deu um dente e veio para cá. Então, o deslocamento é entre dois dentes. Então, na verdade, eu não tenho um intervalo de dente, eu tenho meio intervalo de dente. Bom, se Vn dentes leva 1 segundo, quanto que vale meio dente? Meio dente vale ΔT. E aqui vira uma regra de 3. Dá para fazer uma regra de 3 aqui, tá? Então, fazendo a regra de 3, multiplica aqui, né, em cruz. Isso aqui vai dar pra gente que o ΔT é meio de Vn. Meio é 1 sobre 2 Vn. Esse é o intervalo, né? Então aqui, olha, ele pede pra gente dar como resposta N e V. Então tá aqui N e V na resposta. Beleza? E a terceira pergunta dessa questão, que é: determine o valor numérico da velocidade da luz. Agora ele quer número, agora ele quer conda. Utilizando os dados abaixo. Note a DOT. No experimento de Fizeau, os dentes das rodas estão igualmente espaçados e têm a mesma largura dos espaços vazios. A distância é de 8.600 metros, são 8 quilômetros e 600 metros. O número de dentes são 750 dentes e a frequência é de 12 voltas por segundo. Bom, eu não tenho o intervalo de tempo desse cara aqui e desse cara aqui. Do primeiro, do item A, o que a gente achou? Do item B. Do item B nós não achamos que ΔT é 1 sobre 2 Vn. E do item A, o que a gente achou? Que ΔT é 2L sobre C? Foram os dois resultados que a gente achou. O tempo é igual, então é só igualar. Na hora que você iguala, tá? Passa esse cara multiplicando para cá, o C vem para cá, o C é 4LVN. Quem que é o L? 8.600. Quem que é o V? 12. Quem que é o N? 750. Então é só substituir, fazer essa continha e isso vai dar 309 milhões e 600 mil metros por segundo. Perfeito? É muito próximo do valor do que o Fizeau achou quando fez isso em 1849. Tá? É claro que quem faz esse exercício tinha que ter em mente que o resultado tinha que dar perto. A velocidade da luz é um valor de velocidade, uma constante, inclusive uma constante absoluta no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é uma constante fundamental da física. E é interessante que vocês saibam, o valor dela, 300 milhões de metros por segundo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Falou? Então terminamos o terceiro, já estamos indo para o próximo. Um abraço para vocês.